Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiro ano? Pessoal, é o seguinte, o professor vai trazer para vocês nessa aula a revisão para recuperação, ok? O que o professor está cobrando como tema, certo? Para essa recuperação. Eu estou cobrando de vocês o romantismo, o realismo, certo? E por último, o Art Nouveau, tá? O que o professor quer comentar com vocês? Quando nós falamos da arte no século XIX, né, nós estamos falando de vários acontecimentos, beleza? No século XIX, nós vamos encontrar o romantismo, o realismo, o Art Nouveau, o impressionismo, neoimpressionismo, pós-impressionismo e até o expressionismo, certo? Então o século XIX ele traz ali uma grande transformação, uma grande mudança. Por que isso, né? Porque nós temos a Revolução Industrial e também nós vamos encontrar o surgimento da fotografia. Com o surgimento da fotografia, os artistas eles não precisavam mais ficar imitando a realidade. Pô, para que eu vou imitar a realidade, né, por meio da pintura, sendo que agora eu tenho a fotografia que é capaz de captar a realidade de maneira superior a um desenho, superior a uma pintura. E aí, o primeiro movimento a sofrer esta influência da fotografia, o primeiro movimento a romper com os padrões estéticos acadêmicos, né, ou seja, a romper com aquela arte neoclássica, vem a ser o romantismo, tá, meninos? O romantismo ele foi um movimento que aconteceu na França na primeira metade do século XIX, certo? E esse romantismo ele foi um movimento que procurou trabalhar com os sentimentos, com as emoções, né? O romantismo ele vai voltar o olhar para dentro de si e ele vai revelar tudo aquilo que eles estão passando, né? Porque, imagina, né? Europa, século XVIII, século XIX, né? As transformações que estavam ocorrendo e tudo mais, econômicas, políticas, sociais, filosóficas, né? Religiosas, e então você tem várias transformações, várias mudanças. E o romantismo, ele passa a trabalhar agora com aquela questão dos sentimentos, das emoções, a imaginação, aquela ideia visionária, né, bem diferente daquilo que era retratado pela arte, né, no passado. Os artistas do romantismo, o que eles vão apresentar para nós, né, quando nós falamos aí, né, desse período? Ele passa a retratar tudo aquilo que ele está sentindo, né, tudo aquilo que ele está vivendo. Falar para vocês assim que existe, né, qual foi o tema principal, né, abordado pelos artistas do romantismo? Não dá para a gente falar, né, qual foi o tema principal. Nós vamos encontrar de tudo um pouco, né? Nós vamos encontrar os sentimentos, as emoções, a ideia visionária, a imaginação, fatos históricos, certo? Então nós temos vários temas que vão estar acontecendo. O romantismo, ele foi um movimento que esteve inserido dentro de duas situações, né? Que a França ali e tal, que esta Europa vinha passando. Que foi o quê? A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, tá? Professor, o romantismo está inserido sobre essas duas situações, né, históricas, Revolução Francesa e Revolução Industrial? Sim, o romantismo está inserido dentro do que está acontecendo, né, neste momento, certo? Então, quando nós começamos a ver os trabalhos do romantismo, né, nós começamos a ver assim aquela questão que vai envolver, né, o sentimento, a emoção, como é esse trabalho aqui, O Pesadelo, do Henri Fuseli, né, a pessoa
a mulher ali presa, né, diante desse medo. Que mais que o professor colocou para vocês, que eu tinha mostrado nas aulas? Gaspar Friedrich, né? Quando ele coloca lá o viandante sobre o mar de nuvens, né? O homem, né? Refletindo sobre tudo aquilo que ele está passando, tudo aquilo que ele está sentindo. Daí tá, Teodoro Jericó, né? Também é um artista do romantismo. Ele retrata, por exemplo, fatos históricos, né? Como é o caso o naufrágio do Medusa, que foi alvo de um escândalo político da época. O Goya, né? O Goya vai retratar, por exemplo, a família real, a imaginação, né? E o gigante para ele era quem? Era a representação de Napoleão, tá? Aí nós temos os fuzilamentos de 3 de maio, que também foi um acontecimento da época, certo? E aí vem Delacroix, né? Delacroix, que é um artista que marca o romantismo, né? Uma das obras mais famosas do Delacroix é A Liberdade Guiando o Povo, né? Que retrata ali tudo aquilo, todo aquele momento, né? Da Revolução Francesa e tal. E por último, nós temos o Turner, né, que vai começar a trabalhar de uma forma muito livre, de uma forma muito espontânea, com relação aos temas, ao jeito de pintar, certo? Então o romantismo, meninos, ele vai ser o primeiro movimento a romper, certo, com os padrões, com a estética acadêmica, correto? Aí, nesse mesmo século, no século XIX, só que agora na segunda metade, de 1850 a 1900, nós vamos encontrar o realismo, tá? Só uma coisa que o professor estava esquecendo. O romantismo, ele foi um movimento que sofreu uma influência do movimento barroco, tá? Quando eu expliquei o barroco para vocês, eu falei que o barroco trabalhava com essa questão do sentimento e da emoção, tá? Não esqueçam desse detalhe. Então tá, voltando aqui para o realismo, né? Então nós temos um movimento que também vai acontecer na França, só que agora segunda metade do século XIX, né? De 1850 a 1900. O realismo ele vai acontecer diante da Revolução Industrial, ok? E o realismo ele vai ser um movimento que vai bater de frente com aquilo que está acontecendo, né? É um movimento que ele vai bater de frente ali com o neoclassicismo, com o romantismo, né? Então há um desgaste aí, né, do realismo para os outros movimentos anteriores, certo? Por que ele foi chamado assim, né? Por que realismo? Porque os artistas do realismo, eles trouxeram como proposta uma representação fiel do mundo como ele aparece para os nossos olhos. Os artistas do realismo fizeram dos seus desenhos, das suas telas, dos seus pincéis, das suas tintas, ferramentas de denúncia. Como assim ferramentas de denúncia? O realismo ele foi um movimento que veio para poder mostrar as injustiças que estavam acontecendo no mundo, principalmente naquela segunda metade do século XIX, né, Revolução Industrial, as injustiças contra as classes menos favorecidas. Então, tanto é que eles consideram o realismo como um movimento socialista e tal, né? É uma pintura social que tem a função de denunciar as injustiças que eram praticadas contra as classes trabalhadoras, a miséria em que eles viviam, né? Contrastando com toda a riqueza, com toda a burguesia daquela época. Então, para o artista do realismo, não cabe a ele querer melhorar, querer alterar, né? Para o artista do realismo, a beleza está, na verdade, nua e crua, como ela aparece para os nossos olhos, certo? Então, você tem um movimento
que ele tem como finalidade, né, mostrar tudo aquilo que está acontecendo, né, o que as pessoas estão passando. Nós vamos encontrar, por exemplo, Gustavo Courbet, né, que é um dos precursores do movimento. Aí nós vamos encontrar o Dahmer, né, que também foi um artista que procurou fazer uma denúncia, né, uma crítica através da caricatura, né? A pintura dele é uma pintura social, né, que tem a função de denunciar. François Millet, né, ele também, todos esses artistas do realismo, eles procuraram inspiração, gente, nos trabalhadores, né, naquele homem do campo, naquele homem que trabalha na indústria, né, sempre com a finalidade, a proposta de denunciar, certo? E o mundo ele está se modernizando, né, ele está evoluindo, então com esta transformação por conta da Revolução Industrial, a arquitetura, né, do realismo passa a ser uma arquitetura moderna, né, uma arquitetura inovadora, com o uso de novos materiais, de novas técnicas. Agora eu vou construir escolas, bibliotecas, hospitais, linhas férreas, estações ferroviárias. Não posso mais ficar construindo templos, palácios requintados e luxuosos. Tá? Então, a partir do realismo, a mudança é muito grande. E aí é onde entra o Art Nouveau, né? O que é o Art Nouveau? Arte nova. O Art Nouveau ele foi um movimento que veio para poder contestar a estética pobre dos produtos industrializados nessa segunda metade do século XIX. Né? Porque ali nesse momento você tem o realismo, Revolução Industrial. Então, o mundo ele está se modernizando, a arquitetura está se modernizando, uma arquitetura rápida, barata, prática, funcional, produtos industrializados, né? Produtos fabricados em larga escala, em grandes quantidades. E o Art Nouveau ele veio contestando tudo isso. Não é que o Art Nouveau ele era contra a indústria, ele era contra a estética pobre dos produtos industrializados. E aí o Art Nouveau ele vai ser considerado um movimento, vamos dizer assim, decorativo, né, que veio valorizando a arte no momento em que ela estava sendo deixada de lado. Né? Quando a gente fala do Art Nouveau, você tem os artistas trabalhando com ferro, vidro, madeira, cimento, os materiais que eram utilizados, né? Buscando inspiração em elementos da natureza. Tá? Quando a gente fala do Art Nouveau, é isso daqui, ó, é os artistas trabalhando com a linha curva, com a linha sinuosa, né? Com a linha espiralada, ele buscando inspiração na natureza, sabe? Ele tem esse caráter de querer priorizar, certo? Toda esta essência da arte, né? De uma forma muito mais decorativa, muito mais elaborada, muito mais trabalhada, né? Com estas linhas curvas, com estas linhas sinuosas. Bem diferente do que estava acontecendo, né, com a Revolução Industrial, o mundo ele se modernizando, tá bom? Então, espero que vocês tenham conseguido relembrar um pouquinho desses 3 temas, certo? E tem as aulas aí para vocês poderem rever, né, sobre estes temas também, certo? Aqui nesse vídeo é mais uma revisão de uma maneira geral, o professor abordando os tópicos, os pontos principais. Beleza, gente? Mais uma vez, muito obrigado.